logo na esteira de uma notícia fresquinha que saiu no Metrópolis na coluna do Tássio Lohan, pode colocar aí na tela o primeiro print com a manchete. Flávio Bolsonaro emitiu R$ 1,5 milhão em notas para empresas usadas em esquema de Vorcaro. Vorcaro é o dono do Master, Daniel Vorcaro, como vocês sabem bem. O escritório de Flávio emitiu 3 notas em favor de empresas conectadas à estrutura empresarial do Master. 2 delas foram canceladas. Então, 3 notas, 2 canceladas, ainda tem uma. E ainda assim, as canceladas mostram que há algum tipo de elo que não tinha vindo à tona até agora e o Flávio nunca tinha antecipado esse elo. Claro que ele alega que sabia de nada, de vínculo do Vorcaro, e soltou agora há pouco um vídeo nas redes sociais. Mas primeiro eu vou percorrer a matéria, fazendo a análise para vocês, e depois eu vou mostrar tanto a nota escrita quanto o vídeo publicado pelo Flávio. Então pode passar aí, produção, para o primeiro trecho que eu separei. O escritório de advocacia do presidenciável Flávio Bolsonaro, do PL, emitiu e cancelou 2 notas fiscais no valor total de R$ 1 milhão em favor de uma empresa de fachada usada por Daniel Vorcaro para movimentar 58 milhões de reais do Banco Master. Lembrando que Vorcaro tinha essa teia financeira com várias empresas de fachada por onde circulava o dinheiro, que era o dinheiro dos investidores que ele enganava, ou o dinheiro público dos fundos de previdência, por exemplo, de estados e municípios, incluindo lá do Amapá, incluindo do Rio de Janeiro. Lembram de que o Amapá está vinculado ao Davi Alcolumbre, que indicou lá o presidente da Amprev, e o Rio de Janeiro está vinculado ao governo do Cláudio Castro, aliado do Flávio Bolsonaro. Bom, depois a gente lembra a história do filme Dark Horse também. Então, 58 milhões do Vorcaro foram movimentados por essa mesma empresa de fachada, e tem notinha lá do Flávio Bolsonaro. Vamos para o próximo. As notas indicam que as conexões entre Flávio e Vorcaro vão além das reveladas até agora na crise do Dark Horse, que é o filme sobre a suposta trajetória de Jair Bolsonaro. O que se sabia é que Flávio conseguiu dinheiro com o dono do Master para financiar o filme do pai. Próximo. As 2 notas, no valor de R$ 500 mil cada, foram emitidas no dia 7 de abril de 2025, pelo escritório que tem Flávio como único sócio, e eram relacionadas a serviços prestados à Copenhagen Consultoria e Assessoria SA. Detalhe, mantenha aí na tela. Copenhagen não é a mesma empresa de chocolate que o Flávio era dono de uma filial dessa empresa lá num shopping na zona oeste do Rio de Janeiro, e que foi apontado como um dos locais onde o Flávio teria lavado dinheiro pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, que na época tinha um grupo anticorrupção chamado GAEC, que depois foi extinto, curiosamente, na gestão do Cláudio Castro, aliado do Flávio. Aquela Copenhagen é com K, essa aí é com C, mas são ironias do noticiário político/policial. Na mesma ocasião, continua a matéria, foram canceladas. Naquele momento, o Vorcaro já tinha injetado milhões na empresa de consultoria, essa palavra que serve de fachada para muito escambo. 2 dias depois, atenção, em 9 de abril, o escritório de Flávio faturou uma terceira nota, também de R$ 500 mil, desta vez em favor da Contábil Correia. Nesse caso, não há registro de cancelamento. Então, traduzindo, o Flávio faturou aí, por meio da empresa dele, R$ 500 mil da empresa Contábil Correia. Essa nota não foi cancelada e, como vocês vão ver na manifestação do Flávio, ele reconhece que houve o contrato. Reconhece agora que veio a público. Antes não falava a respeito. Como é comum aí nas manifestações, no posicionamento dessa figura política. Bom, vamos para o próximo. As 2 firmas guardam um forte elo entre si. O contador Rogério Lourenço Novo. Ele aparece na Receita Federal como o único diretor responsável pela Copenhagen, empresa da qual diz ser dono. Também consta como único sócio da Contábil Correia. Então, olha, para quem não entendeu, 2 notas canceladas para Copenhagen, uma nota faturada para a Contábil Correia, e o mesmo dono, Rogério Lourenço, das 2 empresas. Rogério ainda figura como membro efetivo do Conselho Fiscal da Ambipar, outra empresa da teia de Vorcaro.
Essa qualquer dia vai merecer um programa inteiro, né? Mas é um assunto mais complicado, mais financeiro. Qualquer hora a gente esquadrinha melhor. Bom, as duas firmas. Não, esse é o mesmo print. Pode passar a produção para o próximo. As duas notas emitidas pelo escritório de Flávio e depois canceladas indicavam a prestação de serviços de consultoria jurídica para Copenhagen, uma empresa que não tem sede própria nem site. Repare que isso é bem comum quando surgem esses escândalos. São empresas sem um histórico de atuação naquele ramo, sem uma sede ou que funcionam num lugar que, enfim, não tem a estrutura, não tem os equipamentos que são presumíveis para aquele tipo de atividade. Nesse caso é isso, não tem sede própria nem site. Na Receita, está registrada no endereço da Contábil Correia, um prédio comercial em São Caetano do Sul. Rogério Lourenço já foi investigado pela PF por supostamente operar um esquema de notas fiscais falsas de empresas de fachada para evadir impostos entre 2013 e 2015. Olha só que coincidência. O Flávio emitindo nota para a empresa de alguém que já foi investigado por operar um esquema de notas fiscais falsas. Que coincidência! E esse sujeito está ligado, de alguma maneira, aí na teia financeira, ao Daniel Vorcaro, o protagonista do maior escândalo de fraude da história do país. Então, voltando à matéria, a fraude foi estimada em mais de 100 milhões de reais, nesse caso do Rogério. No caso do Vorcaro, a gente está falando do rombo de 50 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito FGC. Vamos para o próximo. Criada em novembro de 2024 e com capital de apenas R$40, a Copenhagen se tornou uma das 10 empresas que mais receberam dinheiro do Master. Pode passar. Daniel Vorcaro depositou 58 milhões na Copenhagen. Os primeiros aportes, no total de 11 milhões e 200 mil, ocorreram logo após a abertura da empresa. No papel, a Copenhagen pertence ao fundo de investimentos Estônia, administrado pela trustee DTVM. A gestora é investigada pela PF por movimentar e ocultar patrimônio do grupo de Daniel Vorcaro. Quer dizer, toda essa teia aí é alvo de investigação. Próximo, a gente vê aí a nota escrita do Flávio Bolsonaro. Aspas. Diante de tentativas de vincular falsamente meu nome ao Banco Master, esclareço o que segue. Firmei contrato de prestação de serviços de assessoria jurídica com a BR Global, ou Global, nome fantasia da Contábil Correia Contabilidade e Auditoria Limitada, empresa de contabilidade e auditoria que atende mais de 200 empresas e clientes em São Paulo. Eu fecho aspas aqui, mantém na tela, produção, porque eu sei que é muito nome, muita informação para quem está vendo. Qualquer coisa é só pausar também, recuperar um pouquinho, a íntegra do programa fica disponível. Mas é o seguinte, eu falei que o Flávio emitiu 3 notas, aí com base na matéria do Tasso Lohan. Uma delas foi faturada, uma delas não foi cancelada, e é justamente a da Contábil Correia. É a essa que ele está se referindo, como eu tinha antecipado, dizendo, confirmando que firmou contrato de prestação de serviço. Então, isso aconteceu. Recebeu 500 mil reais. Está até dizendo que é uma empresa que atende mais de 200 empresas e clientes em São Paulo. Como quem diz, isso tudo aqui é legítimo, prestei o serviço. Não diz abertamente, porque sempre dá uma margem aí para uma fumaça, mas recebeu dinheiro por esse serviço. Próximo print. Continua aspas para o Flávio. Em determinada ocasião, fui consultado sobre a possibilidade de prestar serviço a uma cliente da BR Global, a Copenhagen Assessoria. Apesar da consulta, a contratação não avançou, não tendo meu escritório recebido qualquer valor da Copenhagen, razão pela qual as notas fiscais foram canceladas. Faltou um dá aí, né, que está cancelas, mas é canceladas. Ou seja, estou sendo acusado, entre aspas, de não receber alguma coisa. Eu fecho aspas, mantém na tela, só para tirar a fumaça dessa retórica. Não é que o Flávio está sendo acusado de não receber alguma coisa, é que vem à tona uma informação de um elo dele com empresas usadas pelo esquema do Vorcaro. Informação importante, relevante, que merece ser noticiada pela imprensa. Ele não está sendo acusado de não receber alguma coisa. Ele é uma figura pública que está se candidatando ao cargo executivo mais importante do país e passa sob o escrutínio da sociedade. Então, a informação sobre elos dele com qualquer grupo envolvido num escândalo são informações relevantes, sejam notas canceladas, sejam notas que não foram canceladas. E, nesse caso,
aos dois tipos. Então é esse ponto que eu ia abordar. Então, tem duas notas que foram canceladas em relação a uma dessas empresas, a Copenhagen. No entanto, em relação à Contábil Correia, repito, ele faturou. Então, vamos tirar a fumaça. Não deixar que se finja que ele não recebeu nada em nenhum dos casos. Não, recebeu num caso. Nos outros é que houve o cancelamento. Ainda assim, mostra o elo. Não tenho, continua ele, e jamais tive conhecimento de qualquer relação ou vinculação entre a BR Global, que é aquela associada à Contábil Correia, ou a Copenhagen e o Master. Está dizendo, não sabia de nada. É a velha alegação de político quando aparece no noticiário envolvido em algum tipo de escândalo. Então o Flávio está dizendo que não sabia de nada, de vínculo dessas empresas com o esquema do Vorcaro, etc., mas olha quantas coincidências, não é mesmo? Afinal, é esse Flávio que estava pedindo dinheiro para o Vorcaro, como a gente ouviu em áudio, da voz dele, depois só admitida por ele. 134 milhões, dos quais 60 e poucos milhões foram transferidos lá para o fundo Ravengate, no Texas, nos Estados Unidos, supostamente, alegadamente, utilizados no filme Dark Horse. O Flávio prometeu em 30 dias prestar contas dessa utilização do dinheiro. Já passaram mais de 2 meses e ainda não prestou contas. E agora aparece essa notinha e ele diz, não sabia de nada, de vínculo dessas empresas com o MAS. Veja bem, continua ele, qualquer tentativa de me associar a este banco é capciosa, desprovida de qualquer fundamento fático e será tratada com as medidas judiciais cabíveis nas esferas civil e criminal contra quem lhe der causa. Fecha o aspas. Mantém na tela, produção. Olha aí a tentativa de, eu ia dizer, intimidar. Mas, assim, para ser mais preciso e cuidadoso, vou dizer, incutir medo nas pessoas que ousam usar essa informação para mostrar um elo entre o Flávio Bolsonaro e o Banco Master. Sendo que esse elo já existe pela relação do Flávio com o Daniel Vorcaro, incluindo dinheiro, no caso do filme. E agora existem novos sinais desse elo. Mas ele está ameaçando de processo quem ousar envolvê-lo no escândalo Master. Foi ele próprio que se envolveu no escândalo Master. Cada elemento precisa ser devidamente analisado, como estamos fazendo aqui no programa Análise dos Fatos. Os fatos estão postos e estamos analisando e explicando os seus contextos. Então, próximo print. Por fim, como não sou investigado e meus dados são sigilosos, não poderiam estar em nenhuma investigação formal. Recai a suspeita de que órgãos governamentais, com fins eleitoreiros, tenham vazado dados protegidos por sigilo fiscal à imprensa. Conduta gravíssima e ilegal que será objeto de representação aos órgãos competentes para responsabilização dos autores. Fecha aspas. Então, o Flávio está insinuando que órgãos de fiscalização e controle que estejam instrumentalizados politicamente pelo lulismo possam ter vazado essa informação para a imprensa com o intuito de prejudicá-la. Aí é sempre bom lembrar, servidor que vaza uma informação contida num processo sigiloso, ele está sujeito a processos por violação do sigilo funcional. Jornalista que publica informação relevante não está sujeito a qualquer tipo de punição, porque se prevê na Constituição o direito ao sigilo da fonte e, obviamente, existe relevância jornalística para essa informação. Então, essa alegação do Flávio, bom, ele tem o direito aí de ver se alguma coisa surgiu de um processo sigiloso, cobrar uma responsabilização do servidor, etc. Mas isso não apaga a informação. Isso não apaga o elo, isso não apaga aquilo que foi feito pelo Flávio. Então, para tirar um pouco dessa fumaça, para desanuviar e explicar os fatos objetivos, porque esse tipo de nota, assim como o vídeo que eu vou mostrar, tentam fazer o eleitor médio, o eleitor que não se liga nos detalhes, acreditar que é tudo manipulação, é perseguição, são os lulistas que estão querendo manchar a trajetória limpa do Flávio Bolsonaro. Não, Flávio Bolsonaro teve um elo com essas empresas, o Flávio Bolsonaro tem um elo com o Daniel Vorcaro, tudo isso precisa ser mostrado. Bom, aí depois disso,
tem a parte, pode botar o próximo print, que ainda é um trecho da matéria. Ao Metrópolis, Rogério Lourenço Novo admite que é o dono da Copenhagen desde setembro de 25. Ele afirma ter contratado o escritório de Flávio para prestar serviços aos clientes do seu escritório de contabilidade no que chamou de quarteirização. Olha só, além da terceirização, você tem a quarteirização. Você vê como tudo é feito de uma maneira indireta? Essas coisas, em vez de gerar, vamos dizer assim, mais transparência no sentido de que, na verdade, em vez de gerar mais legitimidade, que olha só como é indireto, não tem nada a ver, na verdade está prestando serviço para o cliente do escritório dele e tal, então não tem a ver com o master, porque o vínculo com a empresa, da empresa com o master é algo diferente. Em vez de gerar legitimidade, esse tipo de alegação em mim gera só mais suspeita, gera só mais desconfiança. Por quê? E aí esquece esse caso em si. É o que eu já falei nesse programa muitas vezes. A corrupção e a lavagem de dinheiro, tradicionalmente, elas são feitas, principalmente quando envolvem pessoas politicamente expostas, não com mochilas de dinheiro, embora isso aconteça também, mas cada vez menos, né? Elas são feitas justamente por vias indiretas, por empresas de fachada, de laranja, de testa de ferro, são intermediários, emissários, você tem uma teia financeira. É justamente para tudo ficar mais indireto, para caso algum ponto, né, alguma ponta se solte, existe a expressão pontas soltas, então, para caso algo seja descoberto, se possa alegar que não se sabia, imagina, não sei que essa empresa é ligada a outra, que é ligada a outra, que é ligada ao cara. Mas justamente os esquemas são feitos para que pareça tudo legítimo. E caso seja revelado, se possa alegar uma certa distância. Então isso, em vez de gerar mais de legitimidade, gera mais suspeita, mais desconfiança. Muito bem, vamos para o próximo print. Olha só agora. Perguntado para quais dos seus clientes Flávio Bolsonaro prestou serviço, Rogério Lourenço Novo diz que tem mais de 200 e não se lembra nem para quem, nem o que foi feito. Essa alegação de que não se lembra, me lembra o Eduardo Bolsonaro quando a BBC fez a matéria sobre ele ter ocupado um cargo em Brasília, enquanto fazia faculdade de Direito no Rio, que ele alegou que não se lembra. Não me lembro disso e tal. As pessoas, de repente, quando são expostas, elas não se lembram dos detalhes. Veja bem, são mais de 200 clientes e tal. O contador pediu um tempo para buscar as informações, mas não retornou a ligação. Olha que coincidência. A trustee DTVM sustenta que não tinha ingerência sobre as relações comerciais da Copenhagen, nem sobre a definição de qualquer pagamento ou negociação entre a companhia e o Banco Master para ocultar patrimônio de quem quer que seja. Então essas são as alegações aí das empresas e dos responsáveis por elas, citados na reportagem. E para finalizar, a gente vai mostrar então o vídeo que o Flávio Bolsonaro acabou de publicar na rede social. E repare, se foi necessário ele publicar um vídeo, é porque ele sentiu o desgaste. Ele teve que agir rápido ali com a sua equipe de marqueteiros para tentar conter os danos à campanha eleitoral dessa notícia, dessa reportagem. E ainda assim, teve que reconhecer que houve um contrato firmado. Então, o vídeo é essa nota escrita do Flávio, só que com aquele tom de indignação, e ele ainda vai para cima do portal, do Metrópolis. Aqui o nosso foco é a cobertura política lá, o político e o portal nas suas brigas internas. Bom, isso aí vai para o debate público, o portal pode se defender ou pode continuar soltando matéria e cada um vai fazer o seu juízo. Mas a impressão que se tem é que o marqueteiro virou para o Flávio e falou assim, ó, faz lá um vídeo num tom indignado para você posar aí de injustiçado, de perseguido, de que estão querendo manchar a sua trajetória e a sua campanha de qualquer maneira. Vai lá e faz essa nota aí dessa maneira assim para tentar ser mais convincente. Pode soltar. Peço que você assista esse vídeo até o final, porque ele é muito importante para que você entenda de uma vez por todas o que é que está em jogo no Brasil
neste dia, neste momento, nestas eleições. Tem muita gente que está muito incomodada com a minha candidatura à presidência da República, principalmente pelos números, que apesar de todos os ataques covardes, baixos, pessoais, ainda estamos ali em algumas pesquisas, inclusive à frente da concorrência. E hoje o Metrópolis faz uma matéria criminosa querendo marginalizar a advocacia. Eu fiz um trabalho para uma empresa, fui contratado para isso, prestei serviços advocatícios, tudo certo, relação completamente legal e privada. E em outra oportunidade, eu não aceitei trabalhar para esta empresa chamada Copenhagen, que supostamente é usada por Vocaro, foi usada por Vocaro para fazer pagamentos para algumas pessoas. Não foi o meu caso. Eu estou tendo que explicar por que eu não recebi o dinheiro desta empresa, porque eu não quis trabalhar como advogado para elas. Cancelei 2 notas fiscais. Agora, Metrópolis, por favor, nem a minha defesa, nem a minha nota vocês colocam no ar. O que falar, por exemplo, vocês, Metrópolis, que receberam R$ 1.200.000 desta empresa Copenhagen. Vocês emitiram 6 notas fiscais em 2005 contra a empresa Copenhagen. E aí, o dinheiro que vocês receberam, tem algum problema? Ou é só o dinheiro que eu não recebi que vocês querem dizer que tem problema? Então, gente, eu sei que é muito difícil, é muito duro. A todo momento tentam me atacar. E eu também fico cansado de ter que ficar me defendendo toda hora, mas não tem jeito. A luta vai ser assim até o último dia. E eu quero dar uma triste notícia para você que quer me destruir. Eu não vou desistir, mas de jeito nenhum. Cada vez que eu sofro uma covardia como essa, eu fico ainda mais estimulado, ainda mais indignado para transformar esse país e para tirar o Brasil das mãos dessa corja que hoje aparelhou o Estado e promove perseguição política contra os adversários políticos do atual governo. As notas fiscais que foram canceladas do meu escritório, portanto, não movimentou nada, não teve prestação de serviço, não teve absolutamente nada de errado. Ninguém tinha, apenas o meu escritório. Eu não sou investigado em nada. Ou seja, algum órgão governamental, não vou falar qual que eu suspeito, mas algum órgão governamental pega isso criminosamente, quebrando o meu sigilo, sem nenhuma espécie de investigação formal, sem autorização judicial, sem nada, gente, não tem nada. E vaza isso para a imprensa. É óbvio que tem muita gente, que as pessoas estão muito preocupadas com a possível eleição de Flávio Bolsonaro. E eu, mais uma vez, quero garantir a todos vocês, eu entendo que tudo que está acontecendo sempre tem uma razão, uma justificativa, projeto de Deus. E é por isso que eu peço cada vez mais que você esteja antenado no que está acontecendo. Preste atenção como as coisas são manipuladas para tentar desinformar. Eu não tenho absolutamente nenhuma investigação contra mim, diferente do atual governo. Cadê o dinheiro dos aposentados do INSS? Onde é que foi parar o filho do Lula? Cadê a investigação sobre o Banco Master na Bahia, que atinge o PT? Polícia Federal, essa pequena parcela da Polícia Federal aparelhada para tentar ajudar, interferir no resultado das eleições. Gente, não vamos baixar a cabeça para isso não, que assim como eu, você também se sinta estimulado para ir para dentro, continuar defendendo o nosso país dessa cambada de incompetente e de corrupto. Não vamos desistir do nosso Brasil. Tá aí o Flávio Bolsonaro sempre tentando se limpar na sujeira dos outros ou na suposta sujeira dos outros. Como se a lama alheia ou a suposta lama alheia fossem sabonetes para ele próprio. Então ele já começa naquela posição de vítima de uma grande covardia que está sendo feita, etc. Ora, se a reportagem trouxe informações que ele próprio atesta que são verdadeiras, por que ele chama a matéria de criminosa? O que tem de criminoso em se revelar fatos verdadeiros? Estou falando aqui sobre os fatos objetivos. Não estou falando aqui sobre o portal, sobre os vínculos do portal e tal. Isso aí é treta entre eles. O portal, se quiser, vai emitir uma nota. A questão é, o Flávio, na sua nota escrita e no seu vídeo, simplesmente confirmou as informações reveladas pelo repórter. Ele confirmou que houve sim 2 notas canceladas, e é isso que a matéria informa. Ele confirmou sim que houve um contrato com a empresa contábil Correia e não disse que isso foi cancelado. Portanto, houve um faturamento com aquele contrato e ele reconhece que
isso faz parte do serviço dele de advocacia. Já vou chegar na análise a respeito desse tipo de serviço. Portanto, o Flávio afeta indignação com uma matéria, xinga a matéria, adjetiva negativamente a matéria, ao mesmo tempo que reconhece a veracidade das informações publicadas pela matéria. É uma postura evidentemente contraditória. Então, assim, a indignação, ela não é correspondente ao conteúdo da fala do Flávio Bolsonaro, mas é para lançar fumaça, para que o cidadão, eleitor médio, que vê isso de passagem, que tem uma simpatia por ele e tal, pense que é tudo uma grande perseguição. Bom, ele ainda acusa a criminalização da advocacia. A matéria não está chamando nada de crime. Por que ele está tão na defensiva assim? Por que ele está tão sentido? Por que ele está tão melindrado? Criminalizar a advocacia? A matéria não falou que é uma lavagem de dinheiro o serviço prestado pelo Flávio. Ela falou que essas empresas foram usadas no esquema do Workário e que o Flávio teve um contrato com ela ou emitiu notas canceladas com a outra. Então, o Flávio está se defendendo sobre aquilo que a matéria não diz, com receio, evidentemente, de que isso possa ser percebido pelas pessoas, mas é preciso separar o que é uma percepção, uma desconfiança, uma suspeita e o que está escrito numa reportagem de imprensa. Muito bem. A questão da advocacia, antes de eu entrar nas outras alegações do Flávio, é bastante curiosa. Por quê? O Flávio comprou uma mansão de 6 milhões de reais, pelo menos oficialmente, esse é o valor, tem gente que suspeita que possa ser maior, lá em Brasília, com financiamento, inclusive, de 3 milhões e 100 mil reais, feito pelo BRB, em circunstâncias que não são muito comuns para qualquer cidadão brasileiro conseguir com um banco público. Curiosamente, na gestão distrital, no caso do Distrito Federal, do Ibanez Rocha, que era um aliado político, e na gestão do Paulo Henrique Costa no BRB, que agora foi preso justamente no caso Master. Muitas coincidências em que o cidadão é convidado a acreditar. Depois que veio à tona a informação sobre mansão, sobre o financiamento e tal, ele acabou quitando lá o financiamento, quer dizer, tinha dinheiro para pagar milhões de reais, sendo que é um senador que vinha de uma trajetória como deputado estadual. Não é alguém assim que pelo serviço público como mandatário eleito possa dispor de uma fortuna, já que a remuneração mensal não é tão gigantesca. Então, o que se alegou depois? Embora no começo as alegações tenham sido bastante tortuosas, conflitantes, hesitantes, se alegou que o Flávio Bolsonaro tinha contratos advocatícios, que ele tinha dinheiro porque ele presta serviços como advogado. Teve alguma interrupção, produção? Não. Que congelou aqui o meu retorno. Bom, eu acho bastante curiosa essa carreira do Flávio como advogado. Por que eu digo isso? Porque o Flávio precisava, naquele momento, para conter o desgaste político, justificar a origem do dinheiro que foi usado para comprar sua mansão. O que o papai dele, então presidente da República, fez? Acabou sancionando um projeto, houve uma articulação política para que ele passasse no Congresso Nacional, que incluía um item que permitia a utilização de contratos fechados verbalmente, contratos advocatícios fechados verbalmente, ou seja, não havia necessidade de prova documental para comprovação de origem financeira, comprovação de renda suficiente para aquisição de imóveis, por exemplo, como é o caso específico do Flávio. Todo o noticiário da época cobriu isso. Já mostrei isso em artigo, aliás, tem mais detalhado no meu artigo, que é como Bolsonaro e Ramagem interferiram na Receita para blindar Flávio. Quem quiser, isso é um capítulo de livro, é só procurar com o meu nome que vocês encontram. Então, você tinha todo o noticiário da época mostrando, olha, esse item vai ser usado para defender a origem do dinheiro do Flávio na compra da mansão, sendo que o Flávio já tinha sido investigado por rachadinha, já tinha sido apontado financiamento de imóvel com dinheiro do esquema, imóvel que depois foi vendido, teria sido utilizado na compra da mansão. Você tinha um monte de informações naquela época, mas havia a notícia sobre a aprovação desse projeto também. Então o papai deu um jeitinho lá, o Flávio pôde alegar que
fazia serviços advocatícios e por isso dispunha daquela fortuna. Agora, é uma atividade que ele faz junto com a suposta atividade dele de parlamentar, né? Eu digo suposta aqui ironizando, porque é oficial. No entanto, as realizações para o Brasil e especificamente para o estado do Rio de Janeiro, elas não apareceram do ponto de vista positivo até hoje na minha leitura analítica. Eu vejo o Flávio aí sabotar o combate à lavagem de dinheiro, votar de um jeito e depois dizer que ele queria votar do outro, esse tipo de coisa que ele fez aí no Congresso Nacional. Então agora você tem mais um caso envolvendo trabalho advocatício do Flávio Bolsonaro. Esse sujeito que foi eleito para ser parlamentar, de um estado que tem um monte de problemas, principalmente na área de segurança pública, que é o Rio de Janeiro, mas que encontra tempo para faturar com empresas que, coincidentemente, são usadas na teia financeira do Daniel Alvorcari, o irmão dele, como ele próprio chamava, nas mensagens. O que é para se pensar a respeito disso? Teve um caso que eu já mostrei também, que o Flávio foi contratado por uma empresa que estava com um processo pendente no Supremo Tribunal Federal. E aí, depois da contratação do Flávio como advogado, o Cássio Nunes Marques, indicado pelo pai dele, mudou o seu voto em, vamos dizer assim, no sentido favorável àquela empresa que contratou o Flávio. Deu uma justificativa técnica, evidentemente. Mas tem gente nos bastidores de Brasília que consideram essa atividade lobista, né? Muitos advogados são, vamos dizer assim, criticados como lobistas porque eles são contratados por ter influência com determinados juízes. Pelo juiz, não estou dizendo que há o ato específico de pedir alguma coisa, eu estou dizendo que existe um vínculo, existe uma aliança, e aí, diante do advogado que é contratado pela empresa, o juiz passa a olhar aquela empresa com maior simpatia, ou menor, se for um advogado que já tem alguma treta com o juiz. Então esse é o histórico do Flávio nesse ramo. É para olhar com desconfiança? Claro. É para se refletir se um parlamentar deve ter uma atividade paralela na esfera privada como advogado, diante de tantos problemas que ele precisaria resolver de interesse público como parlamentar? É outro caso que merece a reflexão. Mas voltando às alegações do Flávio. Ele fala que é uma atividade completamente legal e privada. Nem tudo que é legal é moralmente digno, né? Vamos lembrar esse detalhe. Porque senão fica só essa acusação de criminalizar, como se a questão criminal fosse sempre a única relevante. E não é dessa história. As pessoas precisam ter informação para formar o seu juízo sobre as pessoas públicas. E ele fala: eu fico cansado de ficar me defendendo toda hora. Olha, só fica cansado porque se envolve com gente da pior qualidade, com empresas usadas em escândalos, com figuras aí que são investigadas, que são presas, pede dinheiro para empresário que estava tentando comprar o próprio sistema, ao mesmo tempo que a família posa de antissistema. Aí tem que ficar se explicando, porque o discurso não condiz com a prática. E, obviamente, as omissões, as mentiras, não tem nada a ver e tal, não sei o quê, elas vão sendo ou desmentidas ou, vamos dizer assim, contrastadas com a realidade que se impõe no noticiário. Aí ele fala da corja que aparelhou o Estado, aí fala do roubo do INSS. Pronto, aí começa, né? Depois de jogar, depois de tentar mostrar que o portal está sendo hipócrita, ele começa a falar dos escândalos envolvendo a esquerda, que é o método bolsonarista, assim como o método lulista. Fala dos escândalos bolsonaristas para se limpar. E a gente precisa olhar a sujeira de todos os lados. A sujeira de um não justifica a sujeira do outro. Então, essa polarização só ajuda quem é sujo. Porque aí aponta lá para o outro lado e as pessoas relevam a sujeira daquele lado com o qual se identifica. Isso não acontece aqui nesse programa, que trata da realidade. Muito bem. Dito tudo isso, vocês têm aí um resumão dessa história para fazer o juízo e, claro, vamos acompanhar aí todos os desdobramentos. Mas que não pega bem para o Flávio Bolsonaro, não pega. Está aí um escândalo que há mais de 6 meses tem o seu protagonista preso. E o Flávio não falou nada a respeito
desses vínculos. Está alegando que não sabia de nada e tal. E ele nunca comprova documentalmente, ele nunca faz a prestação de contas em relação aos serviços e em relação à utilização do dinheiro. Não fez no caso do Dark Horse e hoje não fez no caso do serviço advocatício. Ele fala, bom, eu fechei esse contrato aí, o dono lá diz que não se lembra qual era o cliente, o Flávio não mostra documento nenhum, e mais uma vez vai ficar por isso mesmo. Então acho que precisa haver uma cobrança sobre as provas.